Então, vamos lá, continuar os nossos estudos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nosso domingo, nós abrimos aqui o Evangelho ao acaso, porque estamos fazendo o Evangelho na sequência, na quinta-feira, não é, pessoal de Indaiatuba? E então, eu abri no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, a lei de amor. Esse amar o próximo como a si mesmo já deu muita confusão, sabe? Ai, ai, já deu confusão quando eu falei que amar o próximo como a si mesmo, não foi Jesus quem falou, sabe? E aí, quando eu falei isso, eu escutei umas coisinhas, mas realmente não foi Jesus quem falou isso. Não foi. Ele, evidentemente, confirmou isso, mas não foi ele. Quer ver? Vamos só ler aqui, ó. Vou colocar na tela para nós entendermos, porque isso é bem importante. Essa compreensão, ela nos faz subir uma dimensão de entendimento, sabe? Por isso que é importante compreender isso, né? Então, olha lá. Amar o próximo como a si mesmo. O mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Então, olha, o que é que está escrito no Evangelho, né? Lá no Evangelho de Mateus. Os fariseus, quem eram os fariseus? Doutores da lei. Aqueles que faziam interpretações da lei, né? Interpretavam a lei de Moisés. Só que eles interpretavam para seu próprio interesse. Muitas vezes escondendo coisas importantes do povo. Então, os fariseus, tendo sabido que ele, né, Jesus, tapara a boca aos saduceus eram também aqueles, eles não acreditavam em Deus, sabe? Tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, para o tentar, ou seja, estava fazendo uma armadilha para Jesus, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Qual o mandamento maior da lei? Qual lei? A lei antiga. Portanto, não foi Jesus que escreveu a lei antiga. Entenderam por que eu falei que isso não foi Jesus quem falou? Jesus confirmou. Mas ele está perguntando qual era o maior mandamento da lei antiga. Por quê? Eles queriam saber se Jesus conhecia a lei toda. A lei de Moisés tinha a lei que era a lei divina, são os 10 mandamentos, e tinha toda a lei civil também. E dentro dessa lei civil tinha algumas leis de grande conteúdo moral, e eram mais de 600 artigos de lei, mais de 600 daqueles versículos. Então, eles tinham um dos mandamentos que era considerado o maior mandamento da lei. Imagina, dentro de 600, para você saber qual era o maior, você tinha que ser alguém que tivesse ali estudando a lei. Por isso que eles queriam
tentar Jesus para que ele respondesse errado. Então, aí, mestre, qual o maior mandamento da lei? Né? Tipo assim, perguntando para um advogado, qual a jurisprudência mais importante do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, entendeu? Para ver se a pessoa realmente entendia. Aí Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Certo? Isso é o que os fariseus entendiam, que toda a lei e os profetas estavam contidos no amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Significa, Jesus respondeu certo. E quando eu digo, portanto, que não foi Jesus quem falou, isso é porque não foi mesmo. Não foi ele quem ditou esses dois mandamentos. Ele apenas disse que na lei antiga esses eram os dois maiores mandamentos e que toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Simples assim. Mas depois, ele fala uma coisa interessante. Ó. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Isso parece com o mandamento, amar ao próximo como a si mesmo, mas não é a mesma coisa. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Isso aqui também parece. Mas quando nós vamos... Márcia, Oi. desculpa, tratai o homem como gostarias que te tratassem. Isso enquadra na lei de amor e na lei do retorno? Na lei na lei de civilidade, na lei de trânsito. Existe uma outra lei que esse termo se enquadre, além da lei de amor? Acho que não sei se você me entendeu. Olha, tratai a todos os homens como quererias que eles vos tratassem é um princípio que nós vamos chamar de urbanidade, de civilidade. A pessoa civilizada, minimamente, né, deve tratar os outros como ela gostaria de ser tratada. Isso é uma regra, é um padrão de civilização, vamos dizer assim, né? Agora, o que eu estou querendo dizer com isso é que lá na lei de Moisés, era uma lei civil, né? Mas ela tinha esse conteúdo moral muito grande, porque amarás a Deus está na lei, está nos 10 mandamentos, né? Está lá no Decálogo. Então, o que acontece, gente, quando Jesus fala amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Respondendo a eles. Ele só está dizendo que ele conhecia a lei de Moisés, né? Mas quando Jesus vai nos deixar o mandamento, lá, quando ele está se despedindo, ele diz assim: um novo mandamento vos deixo, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Como ele, Jesus, nos ama. Então, esse mandamento que ele nos deixa, ele é maior, ele transcende amar o próximo como a si mesmo, entenderam? Ele vai além. Vamos observar, porque isso é um detalhe, mas ele não é só um detalhe, porque quando essa máxima é amar ao próximo como a si mesmo, ela tem sido muito utilizada
para que as pessoas justifiquem a sua inação, vamos dizer assim, tem sido utilizado isso aí como uma justificativa no seguinte sentido: para eu amar o próximo, eu tenho que amar a mim mesmo. Para eu me amar, eu preciso fazer muitas coisas boas para mim, né? E aí, isso é uma base de uma psicologia materialista, do Freud, sabe? Não que eu não deva me amar, mas ao meu próximo eu devo amar como Jesus me amou, quer dizer, acima dos meus interesses pessoais. Quando é amar como a ti mesmo, eu coloco o meu interesse pessoal, não deveria, mas é como se... É muito sutil, entenderam? Muito sutil. As pessoas não aceitam quando nós falamos isso, que isso é um princípio egóico, de egoísmo, em que nós colocamos o ego na frente, nós na frente. Então, claro que no tempo de Moisés, em que era olho por olho, dente por dente, estava ótimo isso aqui. Amar ao próximo como a ti mesmo. Porque era um parâmetro. Mas Jesus vem e ele fala, fazei. Fazer é uma coisa que envolve movimento. Entenderam? Que envolve esforço, que envolve realização. Enquanto que amar, o amor ali, sem o fazer, entendeu? Ele pode ser apenas uma virtude inoperante. Qual é o amor que faz algo? É a caridade, que é o amor em movimento. Por isso que logo depois Jesus fala isso aqui, ó. Logo depois não, né? Esse é o que Jesus fala. Primeiramente, tá? Mateus 7, ó, que está no Sermão da Montanha. É isso que está lá. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam. Então, é uma virtude ativa de fazer. A caridade é um fazer, é trabalho, é resultado, é realização. Certo? Por isso que, quando se diz assim, não, Jesus falou que, em primeiro lugar, você tem que se amar a si mesmo. E as pessoas vão falando isso e vai passando de um para o outro, e isso vai ficando no inconsciente coletivo, e enquanto você não resolve todos os seus problemas, você não vai partir para resolver o problema de mais ninguém, porque se você ainda está com problema, como que você vai resolver o problema dos outros? Né? Você tem que cuidar primeiro de si, depois de si, para depois fazer algo. Mas o que Jesus está falando, ó, fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam. Então, é para fazer aquilo que a gente quer que eles nos façam, mas fazer antes, não tem que esperar vir fazer. Vocês estão entendendo? A diferença é sutil. Mas quando você vai para a prática, isso faz uma grande diferença. Inclusive, eu sempre tenho alertado para uma palavra que não existe. A palavra não existe, ela foi inventada recentemente. Ela até está em alguns dicionários. Dicionário assim, mais, né, simplesinho aí, mas é um neologismo. Ela, que as pessoas estão introduzindo ela na prática espírita, porque o espiritismo é uma religião que pretende reviver o cristianismo de Jesus.
E a religião de Jesus era de fazer. Era uma religião de experiência. Não era de conceitos. Jesus nunca escreveu nada. Era de experiência pessoal. Porque a experiência é uma coisa que você não consegue transferir. Você tem que realizar, tem que fazer. Por isso que Jesus estava sempre nos convocando ao trabalho. Então, o Espiritismo, se ele pretende, como de fato pretende, reviver o cristianismo primitivo, necessário nos faz entender que ela é uma religião de experiências, de prática. Prática do quê? Da caridade. Prática desse amor aí. Né? Praticar o amor, realizar o amor, fazer com que ele aconteça, com que ele se torne objetivo. Caridade, né? Dade significa dar substância a alguma coisa que é abstrata. O amor, ele é uma coisa abstrata. Nós amamos em diferentes níveis. Agora, a caridade é algo concreto. Ela se realiza através da beneficência, né? Do fazer o bem. E então, o que nós percebemos, assim como aqueles que desejam destruir os valores da civilização, da família, da pátria, eles começaram de uma forma muito sutil, modificando palavras, o sentido de palavras, fazendo com que as pessoas peguem uma palavra e modifiquem aquele sentido dela. Por exemplo, a palavra democracia hoje está completamente deturpado o seu sentido, né? Então, da mesma maneira, a caridade. Todo centro espírita sempre fez a caridade. Não existe um centro espírita que não faça caridade. Isso é uma marca do espírita. Foi feita pesquisa a respeito disso, né? No Evangelho existe lá um capítulo: fora da caridade não há salvação. E caridade é isso, é amor e movimento. Só que aí inventaram uma palavra chamada fazeção, sabe? Que é uma forma de debochar daqueles que fazem. Só que a pessoa que está falando isso, ela às vezes não está se dando conta. Fazeção, né? Quer dizer, não, o pessoal está com muita fazeção, mas não está se autoiluminando. Olha, eu prefiro aqueles que estão fazendo, porque no fazer, nós naturalmente nos iluminamos. É no fazer. Então, agora inventaram essa coisa de fazeção. Cuidado com a fazeção, cuidado com a fazeção. Já ouvi muito isso. Primeiro, essa palavra não existe. Ela é pejorativa, né, ainda, porque o que fazeção está tentando? Está tentando dar, tentando ser um substantivo do verbo fazer. Fazer, né? Eu faço, tu fazes, ele faz. Fazei, façamos. É um verbo. Qual é o substantivo do verbo fazer? Não é fazeção, nunca foi, pode olhar. O substantivo do verbo fazer é trabalho, é obra, resultado. Isso que é a substância. E Jesus nos mandou fazer. Ele não está dizendo que é para fazer perfeito. Né? Aí as pessoas dizem, não, mas isso aí, hoje, pelas leis do Brasil, isso é obrigação do governo. Não, isso aí que vocês estão fazendo é assistencialismo, tal, fazeção. Já ouvi, e fica aqui o meu alerta.
Não usem essa palavra. E não deixem ela tomar, vamos dizer assim, se tomar campo. Porque aí a pessoa que está fazendo, um pouquinho que seja, é o máximo que ela pode fazer, né? Aí o outro fala, não, mas isso aí é uma fazeção, você tem mais é que abrir espaço na sua vida para você controlar as suas reações, para você se auto-iluminar, para você se autodescobrir. Tá, isso é importante. Mas quando você está fazendo algo por alguém, porque, ó, fazer aos homens, não é fazer para você. Quando está fazendo, acontece uma coisa, uma alquimia dentro da pessoa. Porque o que importa não é o que você está fazendo e nem para quem você está fazendo, mas é o como você está fazendo. É o amor que você está colocando naquilo, é a sua alegria, a sua. Então, às vezes é uma coisa singela demais. No entanto, aquilo está sendo feito com tanto carinho, tanto amor. A pessoa chega e fala, isso é um assistencialismo, isso aí não tem que fazer, isso aí é uma tolice. A pessoa que fala isso, ela está cometendo um crime de lesa à verdade. Está se contrapondo a uma máxima de Jesus, que é a prática da caridade. Porque a caridade não é o que vai acontecer lá com o outro, mas é quando eu tenho a experiência da prática, algo dentro de mim se modifica. Eu aprendo alguma coisa. O que eu aprendo? Eu aprendo a amar, por incrível que pareça. Por isso que Jesus, ao invés de falar amar o próximo como a ti mesmo, ele diz, fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam. Pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Fazer. Aqui, tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Urbanidade. É como eu me relaciono, é sempre na relação. Não é uma virtude estática, ela é dinâmica. Entenderam? Ninguém está negando amar a Deus e amar ao próximo. Absolutamente. Ninguém está negando isso. Certo? Tanto que Jesus, ele fala o tempo todo, né? Que toda vez que vestimos alguém que estava com frio, foi a ele mesmo que nós vestimos. Quando deste de comer a um desses pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste. Ele não está dizendo que tem que ser um trabalho perfeito. Tem que ser o que nós podemos fazer ali na hora e, evidentemente, melhorar ao máximo a nossa capacidade de realização. Claro, se é fazer cada vez melhor. Se é tratar bem, como está na parábola do bom samaritano. Tratai bem desse homem, cuidai bem dele. É o que o samaritano fala para o hospedeiro, para cuidar daquele que está caído, né? Então, nós vamos agora, feito isso, ler a lei de amor. Tá certo? A lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Quando fala progresso feito, progresso realizado. Quando nós tenhamos atingido o nosso progresso, quando ele estiver feito, portanto, concluído, né? A altura do progresso feito. O progresso está feito.
chegamos na escala de humanização, atingimos o ponto culminante da humanização. A partir daí, nós vamos virar anjo. Vai ser entrar numa outra faixa de evolução, ser angélico. Mas quando nós fizermos todo o progresso enquanto seres humanos, o nosso progresso terá feito. Nesse momento, nós teremos o quê? Sentimentos. Antes do progresso estar feito, nós não temos ainda sentimentos. Vamos lá. Em sua origem, então lá no começo, o homem só tem o quê? Instintos. É o homem, não está falando de animal. O homem. Ele só tem instintos. Ou seja, nós somos dirigidos pelo nosso instinto. É a necessidade de sobrevivência, né? Que basicamente nos vai guiar. Segurança, saúde. Então, é nessa fase aqui que tem uma força imensa dentro de nós que nos permite sobreviver nas maiores intempéries, que se chama orgulho, e outra força poderosíssima que se chama egoísmo. Graças a essas duas forças, nós estamos aqui hoje, sobreviventes. Porque no orgulho, nós vamos ter uma energia de mandar diante de um grupo, ou de seja de quem for, estamos sempre desejando ter poder ali, algum tipo de poder. Vamos buscar isso. Mesmo quando estamos submetidos a um certo poder. E então, sempre procuramos ficar do lado de quem tem poder. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas há sempre essa relação de poder, né? No egoísmo, a relação de acumular coisas para sobreviver. Isso era necessário lá atrás, né? Quando precisávamos, sim, né, de sobrevivência, estar do lado do mais forte. Se não éramos o mais forte, tínhamos que estar do lado do mais forte e tínhamos que conseguir coisas para comer, né? Aí ele diz assim, quando, né, mais avançado e corrompido, só tem sensações. Olha que interessante. Então, ele tem instinto, aí ele avança, se corrompe, e só tem sensações. O que isso significa? Significa que quando nós saímos ali dos instintos, nós começamos a avançar na senda do progresso, que é avançar na senda do progresso, lembra? Sentimento vai ser quando o progresso estiver feito. Então, conforme avançamos, nós também nos corrompemos. O que é essa corrupção? A corrupção significa que nós nos afastamos dos instintos. Nós nos afastamos, na verdade, daquelas diretrizes que Deus colocou dentro de nós e que nos garantiam a sobrevivência. Essa corrupção significa afastarmos-nos do colo do Pai e ingressarmos no mundo das sensações. Quando nós mergulhamos mesmo no mundo da matéria, que é o mundo do prazer. Então, aqui nas sensações, o que nós vamos ter? Nós já nos afastamos do instinto, né, de Deus. Na verdade, não é que nos afastamos de Deus, nós saímos do colo dele. Deus nos colocou no chão para engatinharmos, depois andar. E falou, vai andar. E aí começamos, então, a perceber a natureza. E essas sensações, elas são aquelas que nos trazem prazer.
prazer de comer, prazer do sexo, prazer do conforto. Conforme nós vamos evoluindo, avançando, né? Não vou nem dizer evoluindo, e nos corrompendo cada vez mais, mais sensações nós vamos tendo. E nós temos que ter cuidado, né? Porque todos nós que aqui estamos, nós estamos aqui nessa faixa. Porque o nosso progresso ainda não está feito. Então, a nossa faixa é das sensações. Certo? Então, nós temos prazer, gente, de comer, nós temos prazer de vestir, nós temos prazer de tanta coisa, né? Agora, precisamos buscar o prazer de servir, que Emmanuel tanto fala, né? E o prazer de servir, ele só vai acontecer no fazer. Quando estivermos fazendo para o outro, em algum momento acontece um prazer de servir. Nós vamos gostar de fazer isso. Mas até lá, nós vamos gostar do quê? Do conforto. Nós vamos gostar de ter uma casa confortável, de ter sapatos confortáveis, roupas confortáveis, comidas melhores, boas. E é um grande perigo a pessoa ficar aqui, ó, paralisada na sensação, especialmente nas sensações básicas. Só quer saber de comer do bom e do melhor, vestir do bom e do melhor, tem 200 tipos de roupa para cada evento, né? Sensações. Então, podemos ficar encarnações, encarnações, encarnações aqui. Totalmente corrompidos, totalmente alieados dos nossos instintos, né? E cheios das sensações. Alegria é uma sensação, não é um sentimento. Tristeza é uma sensação, não é um sentimento. A piedade é um sentimento. A piedade é um sentimento, ela é irmã da caridade. Piedade é um sentimento. A compaixão é uma sensação nobre. Então, nós vamos entrando aqui e nós vamos enobrecendo as nossas sensações. Nós vamos tendo sensação de empatia, né? Que é saber aquilo que tentar nos colocarmos no lugar do outro para poder fazer para o outro aquilo que quereríamos que ele fizesse para nós. É preciso desenvolver uma sensação nobre, chamada empatia. A compaixão, ela também ainda faz parte das sensações, porque nós precisamos raciocinar para ter compaixão. Precisamos olhar para um quadro desolador, né? E fazer raciocínios ali importantes e nos permitirmos sentir compaixão. Tem gente que fala, não, eu procuro não sentir pena, né? Mistura compaixão com pena. E a pena ainda é uma, vamos dizer assim, uma compaixão muito iniciante, né? Mas então, aí, quando é tempo, né? Instruído. Por isso, aí a compaixão é uma sensação que ela demanda raciocínio. Você vê a pessoa está caída, ela está ali exangue, você para, você raciocina, você olha, você fala assim, bom, se eu não fizer nada, essa pessoa vai morrer. O que precisa ser feito? O que eu posso fazer? Tem que fazer esse raciocínio. Isso que é compaixão, não é ficar ali, ai, coitadinho, chorar, não fazer nada. É isso. Às vezes nós não temos condição de fazer nada, então nós temos que passar ao largo. Às vezes tem um acidente, a pessoa para por curiosidade. Isso aí não é compaixão. Então,
que eu posso fazer nesse momento? Eu posso ligar para uma ambulância, eu ligo para uma ambulância, eu fico ali esperando. Existem muitas coisas, mas demanda instrução, raciocínio, experiência, prática, especialmente prática no bem. Então, quando instruído e depurado, olha só, o que é uma pessoa depurada? É aquela que já purificou as suas sensações. Ela só tem sensação nobre. Todas as sensações dela se unificaram na compaixão. Compaixão é o ponto culminante das nossas sensações. Vai terminar tudo na compaixão lá, porque a compaixão não é ficar sentindo peninha, não, só. Entenderam? Mas é lógico que ela movimenta coisas em nós, a compaixão. Ela faz a ponte com a piedade, a compaixão, né? Então, quando instruído e depurado, ele tem o quê? Tem sentimentos. Só aí nós entramos no reino dos sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior. É um calor que você sente dentro de você, é um sol realmente, que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas, elas estão acima da humanidade. O amor, ele é um ponto tão delicado do sentimento que ele transcende a escala humana. É provável que o nosso progresso humano, ele termine ali na compaixão, a compaixão faz a ponte para a piedade, e nós já entramos em revelações sobre-humanas, nós já entremos a partir da compaixão. Quanto mais tempo fiquemos nesse patamar de compaixão, mais nós vamos ter fundamento para entrarmos na dimensão angélica, porque já é sobre-humano, está acima do humano. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Você mantém sua individualidade, mas você se sente parte do todo. Aquilo que acontece com o meu irmão está acontecendo comigo. E eu farei tudo o que eu puder. Então, o amor, ele faz o quê? Ele extingue as misérias sociais, claro. Porque se ele é esse sol, o amor nos coloca em movimento. Nós vamos fazer. Nós vamos realizar a caridade verdadeiramente, ainda que seja um ato muito singelo. Mas esse ato singelo, por singelo que seja, ele vai ser tanta luz que ele vai compor uma dimensão sobre-humana. Nós estaremos colaborando para a modificação da psicosfera da Terra. Lembra que nós falamos de psicosfera, de fluidos, não foi? Ainda ontem, né? Se eu não me engano. Então, não vai mais ter miséria social. Por que existe miséria? Porque todo mundo, a grande maioria das pessoas, falam muito e fazem pouco. A caridade, quando muito discutida em gabinete, ela chega atrasada. Quando ela é muito planejada, ela chega atrasada. Né? Chega atrasada.
Então, ditoso aquele que, ultrapassando a humanidade, amai-vos uns aos outros, como eu, Jesus, vos tenho amado. Ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Então, a pessoa que ama verdadeiramente, ele está sempre... Dificilmente ele se ofende, mesmo quando alguém o agride, ele deixa passar, porque ele está sempre fora, ele está sempre pensando num mundo que está numa dimensão que não é essa aqui. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Os cristãos, né? Eles desciam ao circo dos suplícios cantando. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual, significando: somos herdeiros de nós mesmos. Nada do que tenhamos construído ontem se perderá. Já não é ao suplício que ela conduz o homem. Condulo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. Então já é um ser que já nem pertence mais à matéria. Ele já está transfigurado. O sangue resgatou o espírito. E o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Isso aqui é muito profundo. Quando fala que o sangue resgatou o espírito, ele está se referindo ao processo de evolução pela reencarnação. Porque o sangue significa a própria reencarnação, a própria vida. Significa todo o universo material. Então, é como se o sangue resgatou o espírito para que ele realizasse seu progresso, e hoje o espírito, com o progresso feito, resgata da matéria o homem, permitindo, então, que ocorra a saída da matéria. Que o homem se transfigure, se transforme num ser angélico, transcenda a humanidade. É isso que o amor faz. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Verdade. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em que predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos. E como que ela vai vencer se não for através do trabalho? Do fazer, das obras. Tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Isto é, aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito,
precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, ou seja, do trabalho. Trabalho é o substantivo do verbo fazer. Labor é o substantivo do verbo fazer. Que vos granjeará muito mais do que bens terrenos. A elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. Então, é isso. Vocês estão vendo que essa questão da presença de Jesus entre nós, da lei do amor que ele nos trouxe, precisa ser muito meditada por nós, não é? Mas, quando nós resolvemos começar a fazer do tamanho que pudermos, do nosso jeitão, quando nós começamos a fazer, por incrível que pareça, nós vamos compreendendo essa coisa do amor. Vai se abrindo para nós um leque de entendimento, de conhecimento. Tá certo? Por isso ele falou: amai-vos, um novo mandamento vos deixo, um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Certo?